Paz do Senhor, galera, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, todos estejam gozando de boa saúde, estejam felizes, vivendo a vida abundante que Jesus proporciona a cada um de nós, lendo, obviamente, a Bíblia e obedecendo a Deus e seguindo a palavra, amém? Bora para o nosso devocional, Isaías capítulo 25, e mais uma vez eu quero lembrar que eu quero apenas compartilhar aquilo que eu olhei, que eu li, que Deus falou comigo, algumas pesquisas, algumas coisas interessantes que às vezes não aparecem no texto e precisa ser pesquisado. Então a intenção aqui é cooperar com a sua devocional para que ela se torne cada vez mais frutífera, beleza? Então no capítulo 25 aqui eu chamo a atenção de vocês do verso 1 ao verso 5. É um triunfo e gratidão de todos os remidos após verificar que nenhum mal atingiria mais eles, e que a vitória dos propósitos divinos sempre serão perfeitas. É esse o significado do verso 1 ao verso 5 até no final. Tá? Inclusive ele menciona aqui que o Senhor é abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor. E ele faz uma referência que a tempestade açoita um muro e o calor é implacável no deserto, se referindo aos atos opressores das pessoas cruéis. Mas o Senhor, ele é o refúgio das nações estrangeiras, como sombra e uma nuvem que diminui o calor implacável. Então aqui é justamente uma referência de que os propósitos divinos sempre vencerão, eles sempre terão vitória, eles sempre se sobressairão sobre tudo aquilo, sobre toda a maldade da humanidade. Felizes são aqueles que confiam no Senhor, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e temem a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Nós temos que crer nisso porque é a verdade bíblica. Muitas vezes você pode estar passando por um momento difícil, por uma tribulação, por uma situação às vezes muito complicada, mas você tem que entender que Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus muitas vezes não foi Deus quem fez com que essa situação ocorresse. Muitas vezes pode ser que você tenha provocado, ou seja, a consequência do corpo que nós vivemos, né? Esse corpo de pecado está sujeito a todo tipo de enfermidade. Então não foi Deus que quis que você ficasse enfermo, não foi Deus que quis que você sofresse, porque é a contingência do pecado no mundo, é a consequência do pecado no mundo, mas com certeza Deus vai usar esse fato, essa situação, essa circunstância, para que você possa vencê-la pelo poder do Espírito Santo. E aí você vai glorificar o nome de Cristo. Às vezes a vitória não é aquilo que você quer, a vitória é aquilo que Deus pretende, é aquilo que Deus deseja. O interesse de Deus é a nossa salvação, é o nosso crescimento espiritual. Então muitas vezes a derrota para o mundo é vitória para Deus. Beleza? No verso 8 nós temos aqui, o verso 8 é bem legal, ele fala que engolirá a morte para sempre. No verso 8 ele fala, engolirá a morte para sempre, o Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Então aqui Isaías ele deposita a sua esperança no poder de Deus sobre o pecado, sobre a restauração que somente Deus pode fazer sobre o pecado e sobre as consequências devastadoras do pecado. No Novo Testamento essa promessa se cumpriu em Cristo Jesus, que morreu na cruz, derramou o seu sangue e ali ele venceu o pecado, venceu a morte, venceu Satanás, e todos aqueles que olham para a cruz, todos aqueles que creem na obra de Cristo Jesus, que aquele sangue foi derramado por ele recebe o perdão dos seus pecados, mediante, lógico, o seu arrependimento, ele concorda com Deus que pecou, ele concorda que Cristo morreu injustamente por ele, então ele aceita esse perdão, aceita essa graça, aceita essa restauração da parte de Cristo Jesus. E aí, isso está lá em 1 Coríntios 15, 54, você pode acompanhar, deixa anotado para não esquecer, e quando fala que Deus, que a presença do Senhor é uma fonte eterna de segurança e ele enxugará todas as lágrimas, isso aí você pode ver em Apocalipse 21, 4 e 7 e 17. Hoje nós choramos, hoje nós nos derramamos muitas vezes no altar, ou choramos até pela perda de um amado, de um querido ou de uma consequência. Mas um dia o Senhor enxugará todas as nossas lágrimas. O dia que nós estivermos com Ele, não haverá mais dor, não haverá mais ressentimentos, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte, e Ele vai enxugar todas as lágrimas. Nós iremos viver felizes pela eternidade com o Senhor. Amém? Então não se esqueça disso, isso é uma palavra de ânimo. Muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando agora, nada se compara à glória que nos espera na presença de Cristo Jesus. Então vale a pena ser fiel, vale a pena resistir, vale a pena confiar em Deus sobre todas as circunstâncias. Aqui
No verso 11 eu chamo a atenção quando ele fala de Moabe, que Moabe será esmagada. No verso 11, quando ele fala que Moabe será esmagada, porque Moabe aqui ele está representando todas as nações que estarão sob o julgamento de Deus, porque elas confiam somente em si mesmas, na força do seu braço, e não confiam no Senhor. Então, o povo, depois ele fala aqui da questão do povo, o povo seria pisado como palha, ou seja, ele ficaria tão desamparado que ele morreria em circunstâncias extremamente degradantes. É isso que esse texto quer dizer. E no verso 11, ele fala assim, Deus empurrará para baixo o povo de Moabe, significa que Deus vai humilhar. Deus vai humilhar todo aquele que é orgulhoso, todo aquele que é soberbo, porque Deus quebra o orgulho dos soberbos. A palavra já nos diz, Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Então nós temos que tomar cuidado, temos que sondar o nosso coração, não permitir que muitas vezes sejamos orgulhosos, principalmente em questão da palavra de Deus, quando a palavra fala conosco, quando algo move o nosso coração e nós resistimos à transformação que o Espírito Santo quer promover. Então, examinar-se a si mesmo é você olhar a sua vida à luz da palavra, e praticar o autojuízo é cortar aquilo que está errado na raiz. Juízo se refere a julgamento, você julga, vê que está errado e corta. É melhor a gente muitas vezes entrar no reino de Deus faltando um braço, faltando uma mão, faltando um olho, como disse Jesus, do que ir com o corpo todo para o inferno. A referência é essa, aquilo que não agrade a Deus, corte, elimine. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Ou seja, abandona os seus desejos, o seu orgulho, a sua soberba, tome a cruz, ou seja, morra para o mundo. Morra para o que o mundo oferece e siga-me. Não significa que nós não vamos aproveitar aquilo que Deus nos dá, vamos, mas com sabedoria e desde que não seja pecado. Amém? Bom, vamos lá então no capítulo 26, já começa muito legal aqui, capítulo 26, porque é uma nova comunidade do povo de Deus e ela é comparada com os habitantes de uma cidade que são unidos e protegidos pelo Senhor. Esses habitantes, essa cidade, ela é justa, ela é fiel, ela é pacífica e ela confia em Deus cegamente. É isso que o verso 1 a 6 quer nos mostrar. E aí você vai gostar, porque lá no verso 3 ele fala assim, ó, tu guardarás em perfeita paz todos os que em ti confiam. Olha só, em paz. Por quê? Porque eles vivem o propósito e estão firmes nos propósitos de Deus, e eles confiam no Senhor, pois o Senhor é a rocha eterna. Entendeu? A paz aqui está ligada continuamente ao propósito e continuamente à confiança em Deus. Aquele que não vive o propósito de Deus, ele não vai confiar em Deus. Mas se você confia, você vive o propósito de Deus. Então, vivendo o propósito de Deus, não há por que ter desespero. Você pode ter a paz, porque Deus é bom. Deus não falha, Deus não erra. Nós não temos um Deus rancoroso. Nós temos um Deus de graça, um Deus que nos ama, que nos atraiu com amor e que nos chamou com benignidade. Vale a pena confiar nesse Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso e nós temos que confiar cegamente nele, pode ter certeza disso. Olha só, então, lá no verso 8, ele fala assim, depositamos a nossa esperança em Ti. Cadê? Está aqui no verso 8, depositamos a nossa esperança em Ti e o desejo do nosso coração é glorificar o Teu nome. Aqui o que o Isaías está dizendo é o seguinte, que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, nós confiamos na redenção que Ele vai fazer, na liberdade que Ele vai nos conceder em relação ao pecado, sabe? Livrar as nossas almas da escravidão do pecado. É isso que esse texto está dizendo. Agora, se nós confiamos em Ti, se nós confiamos em Deus, se nós confiamos que Ele liberta a nossa vida do pecado, se o desejo do nosso coração é glorificar a Cristo, é óbvio que tem como consequência viver as justas decisões de Deus, que está lá no começo do verso 8. Então não é viver da boca para fora, não é falar da boca para fora, é viver. Nós temos que viver o Evangelho do Reino de Deus. Os princípios morais, éticos, os valores do Reino de Deus, nós temos que vivê-los. Não adianta nem dizer, eu confio em Deus, eu amo a Deus, eu creio em Cristo Jesus, eu quero glorificar Cristo, mas eu não vivo. Eu só glorifico Cristo quando eu obedeço. Sem obediência à palavra, não há glorificação do nome de Jesus.
Amém? Então, se você quer viver, se você quer glorificar o nome de Cristo, quer ver o nome de Cristo coroado de honra e glória, onde você colocar a planta dos teus pés, é necessário que você siga as justas decisões de Deus. É isso que Isaías está falando e que serve para o nosso momento que nós estamos vivendo hoje. E lá no verso 10 ele fala: tua bondade com os perversos nos leva a fazer não os leva a fazer o bem. Olha só, o Isaías está dizendo assim, ó, para que ser bom com os perversos? Eles não vão fazer bondade, mas Deus é Deus de misericórdia. Embora essas pessoas mereçam julgamento, embora essas pessoas mereçam, sabe, às vezes a gente até deseja que elas sejam castigadas, nosso coração é perverso, mas um dia nós somos iguais a elas, ou talvez hoje mesmo assim, sendo pecadores, nós somos iguais a essas pessoas. A verdade é que Deus, ele é paciente, ele é longânimo e ele tem um grande amor pela humanidade. Por isso, um dia essa paciência vai acabar, mas glória a Deus que essa paciência permanece. Porque muitas vezes a gente olha o erro dos outros, mas não olha o nosso próprio erro. Às vezes nós olhamos para as pessoas e diante do nosso critério de justiça, aquelas pessoas estão fundamentalmente erradas e merecem o juízo de Deus. Mas se nós compararmos a nossa vida com a santidade de Deus, talvez nós mereçamos muito mais juízo que elas, porque nós sabemos a verdade e muitas vezes não aplicamos na nossa vida. Então glória a Deus, porque Deus é misericordioso. Glória a Deus, porque Deus é paciente. Glória a Deus, porque Deus é benigno, é longânimo. Porque se Ele não fosse, talvez nós já teríamos sido consumidos. A palavra nos diz, se não fossem as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. Então glória a Deus. Não fique revoltado não, não vale a pena. Vá viver a sua vida, se conserta perante o Senhor e viva com alegria. O verso 14, eu achei interessante aqui, porque ele diz assim, ó, aqueles a quem servimos estão mortos, seus espíritos jamais voltarão a viver. É uma consequência, ele diz, o Senhor, o nosso Deus, outros senhores nos governaram, mas em ti nós adoramos. Aqueles a quem servimos estão mortos, seus espíritos jamais voltarão a viver. Aqui essa referência eu fui pesquisar e ela significa o seguinte, que os mortos espiritualmente, o que é uma realidade, nós aprendemos isso até em verdades básicas, que os mortos espiritualmente, eles não terão parte na primeira ressurreição. Ou seja, eles estão sujeitos à segunda morte, que é a morte eterna, que vai ter poder sobre eles, como diz o texto de Apocalipse 26, e 14 e 15. Então nós que entregamos a nossa vida para Cristo, nós que cremos no poder de Deus e vivemos o Evangelho do Reino de Deus, nós temos parte na primeira ressurreição. Aí, a morte eterna não tem poder sobre nós, mas aqueles que estão atuando na desobediência, que estão indiferentes à palavra de Deus, cujos ouvidos, eles estão até com comichão, quando começa a falar da palavra, corre. Então essas pessoas, elas estarão sujeitas à segunda morte, e a segunda morte vai ter poder sobre elas, e é a morte eterna, que é o distanciamento de Deus pela eternidade. Tá? Lá no verso 16, ele está dizendo aqui que a disciplina do Senhor pesa sobre eles. Então aqui é quando o povo se angustiou em 701, quando Senaqueribe atacou e cercou Jerusalém. Não se esqueça, ele destruiu toda Judá, só não destruiu Jerusalém aqui. Então a imagem aqui é da aflição de uma mulher que está com dores de parto. E eu vou confessar para você, quando eu estive internado no hospital, quando eu estava no atendimento do hospital, tinha uma mulher que estava fazendo um parto humanizado. Rapaz, eu vou te contar uma coisa, que doideira é aquilo. A gente estava na sala de espera e viu uma pessoa gritando, sem brincadeira nenhuma. Eu fiquei 8 horas na sala de espera. Às 8 horas aquela mulher estava gritando. E quando eu saí para fazer um raio-x, depois de quase umas 2 horas e meia, 3 horas, eu perguntei para a enfermeira, eu falei assim, meu Deus, essa pessoa está sofrendo, deve estar com muita dor, por que não dá uma morfina para ela? Ela explicou que era o tal do parto humanizado, né, que é o parto sem intervenção médica, sem intervenção cirúrgica. Mas a pessoa sofre desesperadamente, é uma dor tremenda, a pessoa urrava. É isso que está dizendo aqui nesse texto. É isso que está dizendo aqui nesse texto. A aflição do povo, a angústia, era como dores de parto. E aqui, só Deus traz a salvação e dá a vida, não é ninguém mais que consegue isso. E lá no verso 21 ele fala assim, que para castigar os habitantes da terra por seus pecados. Então ele diz assim, o que ele está querendo dizer é que no momento o poder pode até estar na mão dos perversos, como nós vemos hoje. Muitas pessoas perversas detendo o poder, mas esse domínio opressor ele vai chegar ao fim no dia do Senhor, e ele virá para castigar todas essas pessoas. Por isso nós temos que ter misericórdia.
Porque eu acho que o homem não foi feito para ir para o inferno. O homem foi feito para a glória de Deus. Amém? Bom, vamos lá, para a gente terminar no capítulo 27, ele fala do Leviatã. Aqui, presta atenção, não é o mesmo Leviatã de Jó, tá bom? Porque Jó era uma outra cultura, nós já estamos em Israel, uma cultura diferente, tá? E a proposta aqui, ela vai desde a criação de uma criatura terrestre, até mesmo um monstro marinho, mitológico, da literatura antiga. Israel, ela adaptou essa imagem do Leviatã para se referir a todos os poderes malignos que se opõem a Deus. A morte do Leviatã simboliza o fim do mal, de Satanás, dos demônios e das forças hostis contra Deus. Tá bom? Essa já é a cultura de Israel. É o que Israel fez com essa imagem do Leviatã. Então você vai ver isso em Isaías 51:9, em Salmos 74:14, e vai falar também da grande serpente, né, que é a comparação do Leviatã, a grande serpente lá em Apocalipse 12, Apocalipse 13, 16, 13 e 20, do 2 ao 10. Então é uma leitura bem diferente daquilo que nós vimos lá em Jó, tá bom? No verso 3 aqui diz: eu, o Senhor, vigiarei e o resgatarei com cuidado. Aqui eu gostaria que você prestasse atenção, porque Deus é digno de confiança em todos os seus atos, digno de confiança demais. E Ele proverá o cuidado com o vinhedo definitivo. Não é o vinhedo simbolizando Israel aqui, mas é aquele definitivo, que será composto de judeus e gentios. E Deus vai cuidar e vai vigiar para que ninguém lhe cause dano. Isso é tremendo, nos traz a segurança, a certeza de que Deus continua cuidando de cada um de nós. Eu pelo menos me sinto assim, eu me sinto privilegiado na presença de Deus. No verso 6 aqui diz que Israel brotará e florescerá e encherá de frutos toda a terra. Essa referência aqui, o cumprimento dessa profecia, ela vai muito além da restauração só de Israel, mas é a segunda vinda de Cristo, onde todos os seus filhos, judeus e gentios, todos eles serão reunidos num só povo, tanto judeus como gentios. E muitas vezes nós podemos até sofrer, mas nós vamos permanecer obedientes enquanto nós aguardamos a manifestação plena da nossa redenção. Amém? Então tem muitos judeus que hoje já são convertidos em Cristo Jesus, tem muitos gentios como nós que já somos convertidos em Cristo Jesus, e nós vamos permanecer fiéis até o dia em que o reino de Deus se completará, quando o Senhor voltar nas nuvens e Ele ressuscitar os mortos e Ele arrebatar a sua igreja, e nós estaremos unidos com o Senhor. E até lá, até esse dia, somos fiéis. Somos fiéis, custe o que custar, que custe a nossa vida, mas nós somos fiéis ao Senhor. E no verso 7 aqui, ele fala: acaso o Senhor feriu Israel como feriu os seus inimigos? Então aqui ele está dizendo o seguinte, que os opressores, as pessoas maus, os perversos, elas serão completamente destruídas. Como muitas nações foram destruídas. Os assírios foram completamente destruídos. Os moabitas foram completamente destruídos. Os babilônicos foram completamente destruídos. Deus feriu Judá, Deus feriu Israel como um povo geral, da mesma maneira que feriu aqueles povos, porém não os destruiu completamente. É isso que esse texto quer dizer. Sempre sobrou um remanescente por causa da misericórdia de Deus com relação a isso. No verso 9, ele diz assim: o Senhor fez isso para purificar Israel da sua perversidade, o exílio. Lembra que eu falei para você que Deus exilou para que os perversos ficassem, e quando Deus chamasse através de Neemias e Esdras, viesse só o remanescente puro, um remanescente que quisesse a presença de Deus? Então lá no 12 ele fala assim: chegará o dia, porém, em que o Senhor ajuntará os grãos colhidos à mão, um por um, Ele os reunirá desde o rio Eufrates. Então aqui eu achei muito bonita essa frase, porque Deus realmente fez isso, e hoje Deus está fazendo a mesma coisa. Deus está escolhendo um por um. Deus está chamando, o Espírito está falando. Muitas pessoas não querem saber, muitas pessoas estão indiferentes, mas muitos estão se voltando para Deus. A verdade é essa, chegará o dia, como disse Jesus, em que o joio e o trigo serão separados. Eu tenho orado para que todos os meus amigos, todas as pessoas com quem eu convivo, todas as pessoas que Deus coloca à minha frente, sejam trigo na presença do Senhor. Que tenham temor a Deus, que respeitem a sua palavra, que tenham a sua devoção somente a Cristo Jesus como Salvador de suas vidas.
Esse é o desejo do meu coração, espero que seja o seu também. Amém? Então que você possa divulgar essa palavra, levar essa palavra de ânimo, muitas vezes de exortação. Exortação não é chamar a atenção de ninguém, é indicar o caminho correto, que é o caminho. Jesus é o caminho. Né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Indicar Jesus através do Antigo Testamento, indicar o verdadeiro caminho que leva à vida eterna. Amém? Que você possa dar o seu like no canal, que você possa, se você não é inscrito, se inscreva, acione as notificações e, acima de tudo, divulgue. Divulgue a palavra de Deus e abençoe as pessoas. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde e que você tenha um excelente final de semana para a glória de Jesus. Valeu! Tchau!